Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais um Quiz Mania. Hoje, vamos mergulhar em um mistério fascinante que envolve um dos sobrenomes mais comuns no Brasil e em Portugal. Você já se perguntou sobre a origem e o significado do sobrenome Pereira? Esse nome tão familiar tem uma história intrigante por trás. Então fique ligado. Já deixa aquele like e se inscreva no canal e bora pro vídeo. Pereira é um sobrenome que ecoa por todo o mundo lusófono. Você provavelmente conhece alguém com esse sobrenome, não é mesmo? Talvez um amigo, um colega de trabalho ou até mesmo um familiar. Mas você já parou para pensar de onde vem esse nome tão comum? Antes de desvendarmos esse mistério, vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Imagine-se na Idade Média, em uma época em que os sobrenomes começavam a se tornar mais comuns. As pessoas eram identificadas não apenas por seus nomes, mas também por características físicas, profissões ou lugares de origem. Nesse cenário, os sobrenomes surgiam como uma forma de distinguir indivíduos em comunidades cada vez maiores. Alguns eram derivados de nomes paternos, outros de ofícios. E alguns, como veremos, tinham origens bastante curiosas. Mas voltemos ao nosso protagonista. Pereira. Esse sobrenome tem uma presença marcante na cultura portuguesa e brasileira. Quantos Silvas Pereira, Pereira da Silva ou simplesmente Pereira você já encontrou na vida? A popularidade desse sobrenome é tão grande que ele figura entre os mais comuns em países de língua portuguesa. No Brasil, por exemplo, Pereira está entre os 10 sobrenomes mais frequentes. Em Portugal, sua presença é igualmente notável. Mas o que torna esse sobrenome tão especial? Será que ele carrega algum significado oculto? Ou será que sua origem é mais simples do que imaginamos? Para entender melhor, precisamos voltar nossa atenção para a natureza. Sim, você ouviu direito. A natureza tem um papel fundamental na história desse sobrenome. Mas como exatamente? Bem, a resposta está literalmente crescendo diante de nossos olhos. Imagine-se agora em um pomar. Árvores frutíferas se estendem até onde a vista alcança. Entre elas, uma se destaca, a pereira. Essa árvore, conhecida por seus frutos suculentos e saborosos, as peras, tem uma ligação direta com o sobrenome que estamos investigando. Mas não vamos nos adiantar. Antes de revelarmos o significado exato, vamos pensar um pouco sobre a importância das árvores frutíferas na vida medieval. Numa época sem supermercados ou feiras abundantes, ter acesso a frutas frescas era um privilégio e uma necessidade. As pereiras, assim como outras árvores frutíferas, eram cultivadas com cuidado e atenção. Elas não apenas forneciam alimento, mas também eram pontos de referência na paisagem. Imagine uma grande pereira marcando o limite de uma propriedade ou sendo o ponto de encontro de uma comunidade. Nesse contexto, não é difícil imaginar como uma árvore tão importante poderia influenciar a forma como as pessoas eram identificadas. Aquele que mora perto da pereira, o homem que cuida das pereiras, ou simplesmente o da pereira. Todas essas descrições poderiam facilmente se transformar em um sobrenome. E é aqui que chegamos ao cerne da questão. O sobrenome Pereira tem de fato uma origem botânica. Ele deriva diretamente da palavra pereira, que designa a árvore que produz peras. Mas o que isso significa exatamente para as pessoas que carregam esse sobrenome? Bem, para entender completamente, precisamos considerar o contexto histórico. Na Idade Média, quando os sobrenomes começaram a se fixar, era comum que as pessoas fossem identificadas por características do lugar onde viviam ou trabalhavam. Assim, alguém que vivesse próximo a uma pereira notável, ou que fosse conhecido por cultivar essas árvores, poderia facilmente receber o apelido de Pereira. Com o tempo, esse apelido se transformou em um sobrenome hereditário, passado de geração em geração. Mas a história não para por aí. O sobrenome Pereira também carrega consigo uma carga simbólica interessante. As pereiras, afinal, são árvores associadas à abundância, à fertilidade e à longevidade. Em muitas culturas elas são símbolos de sabedoria e de boas colheitas. Portanto, carregar o sobrenome Pereira pode ser visto como uma conexão com essas qualidades positivas. É como se, através do nome, as pessoas estivessem ligadas a uma tradição de prosperidade e fecundidade. Além disso, é fascinante pensar em como um simples elemento da natureza pode se transformar em uma parte tão integral da identidade de milhões de pessoas. O sobrenome Pereira é um lembrete constante de nossa conexão com o mundo natural, mesmo em tempos modernos. Mas a influência desse sobrenome vai além da simples origem. Ao longo dos séculos, muitas pessoas notáveis carregaram o nome Pereira, contribuindo para sua reputação e disseminação. De políticos a artistas, de cientistas a atletas. O sobrenome Pereira tem figurado em diversas áreas da sociedade, e não podemos esquecer da expansão portuguesa pelo mundo. Com as grandes navegações e a colonização, o sobrenome Pereira se espalhou por diversos continentes. Hoje, é possível encontrar pereiras não apenas em Portugal e no Brasil, mas também em países como Angola, Moçambique, Índia, e até mesmo em nações não lusófonas. Essa dispersão global torna o sobrenome Pereira um verdadeiro símbolo da diáspora portuguesa. Ele carrega consigo não apenas a história de uma árvore frutífera, mas também a saga de um povo que se espalhou pelo mundo, levando sua cultura e seus nomes para os 4 cantos do planeta.
Agora que sabemos a origem e o significado do sobrenome Pereira, é interessante refletir sobre como os nomes que carregamos podem conter histórias tão ricas e fascinantes. Cada sobrenome é como uma pequena cápsula do tempo, preservando fragmentos de história, cultura e tradição. No caso de Pereira, temos uma ligação direta com a natureza, com a agricultura e com a forma como nossos antepassados se relacionavam com o ambiente ao seu redor. É um lembrete de que, não importa o quão urbanas nossas vidas se tornem, ainda carregamos conosco essa conexão ancestral com a terra e seus frutos. E assim, chegamos ao final de nossa jornada pelo significado do sobrenome Pereira, de uma simples árvore frutífera a um dos sobrenomes mais comuns no mundo, lusófono. A história dos Pereira é um testemunho da riqueza e da complexidade da formação dos nomes de família. Da próxima vez que você encontrar alguém com o sobrenome Pereira, lembre-se por trás desse nome aparentemente comum. Há uma história que remonta a palmares medievais, a árvores carregadas de frutos suculentos e a uma profunda conexão com a terra. Não se esqueça de deixar nos comentários suas impressões sobre essa origem surpreendente do sobrenome Pereira. Você conhece alguém com esse sobrenome? Ou talvez você mesmo seja um Pereira e nunca soube o significado por trás do seu nome. Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre a origem de outros sobrenomes populares, não se esqueça de se inscrever no canal Mais um Quiz Mania e ativar o sininho para receber notificações. Temos muitos outros mistérios linguísticos e culturais para desvendar juntos. Até o próximo vídeo, pessoal. Continuem curiosos e sempre em busca de conhecimento. Afinal, cada nome tem uma história para contar, e cada história nos conecta um pouco mais com nossas raízes e com o fascinante mundo ao nosso redor. Até mais.